Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Saúde do Amanhã. O podcast que acredita que saúde é muito mais do que ciência. É verdade, é presença, é conexão, é humanizado. E hoje, tudo isso que eu falei representa ao convidado que está aqui conosco, Dr. Fábio Bozelli. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Saúde do Amanhã. Muito obrigado, Bruno. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Dr. Fábio, eu que agradeço. Além de ser um médico que me inspira, o pediatra dos meus filhos, um empreendedor da área da saúde, que acho que de Sorocaba e região você não só me inspira, mas muitos médicos. Mas antes de falar sobre medicina, me conta um pouquinho sobre o nariz vermelho, que veio muito antes do jaleco. Me conta um pouquinho sobre o palhaço Biriba. É Biriba? Tá correto? Palhaço Biriba, isso mesmo. Eu acho que foi interessante sua fala, sabe, Bruno, quando você coloca que o nariz vermelho veio antes do jaleco. Eu nunca tinha escutado isso, tá? Mas acho que mostra bem o tempo que estou hoje vivendo, né? Que te falei, o palhaço Biriba, ele veio com o Fábio quando ele tinha seus 14, 15 anos de idade, onde tinha um amigo que tinha uma loja de festas infantis, que eu sentava na porta da loja, ele era mágico, eu ficava ali admirando aquilo, como ele fazia, as mágicas e o que o palhaço ia fazer nas festas. Um certo dia o palhaço mor, né, o palhaço real faltou, e aí ele precisava de alguém que fosse até lá fazer o papel de palhaço, né? E aí foi interessante que ele olhou para mim e falou assim, é você hoje que você vai? Eu falei assim, não vou, não, né? Como moleque, o que eu vou fazer lá? Ele falou, entrou para dentro, me colocou uma roupa, me colocou nariz vermelho e falou, a partir de agora você vai chamar o palhaço Biriba e você vai na festa. E aí lembro até hoje, como se fosse o dia, já contei isso inúmeras vezes, que entrei numa festa, né? E aí tinha, centenas de crianças ali, mais de 100 crianças com certeza. Eu entrava e falava assim, boa tarde, criançada, bom dia, criançada, e eu queria matar ele porque não sabia o que fazer. Aí eu saía correndo, pegava ele pelo colarinho assim, trazia ele para a festa, e ficou que nem aquele pastelão antigo, né? E a criançada começou a dar risada para aquilo, e aí a gente partiu para a brincadeira. E aí falei assim, quem sabe brincar? Eu acho que foi daquele momento que nasceu o palhaço Biriba, da alegria, do brincar, né? De estar com a criança de uma maneira simples, né? Quando eu falo assim, alegria, né? Isso, sorriso, a né? criança, você tem que ser reflexo, né? Você tem que ser espelho. Não adianta você querer agradar uma criança. A criança, ela já... Pura, né? Ela é pura. Então, quanto mais na simplicidade a gente está, mais esse nariz vermelho você te deixar levar é a melhor forma. Que legal. Dessa forma. Eu vou puxar o gancho, porque eu acho que também tem a ver, talvez, a escolha da sua especialidade, mas antes também do jaleco. Me conta um pouquinho, porque a gente foi estudar um pouquinho a fundo, né? Que eu não sabia, mas a psicologia antes da medicina. Sim, então foi estudar mesmo. Minha equipe é boa, doutor Fábio. A equipe é boa. Na grande realidade, eu fui, quando eu tinha 14, 15 anos, fui fazer o palhaço, né? Depois o palhaço, montei uma empresa de palhaço na época, com balão pula-pula, com um monte de coisa, tinha 15, 16 anos de idade, né? O senhor já era empreendedor, então, aí já fazia isso, já fiz isso, né? Montei dessa forma. E aí, quando eu tinha 16 anos de idade, passei na faculdade de psicologia na UEL, em Londrina. Que legal, conheço. Em Londrina. Estadual. É uma faculdade maravilhosa, um lugar para morar, assim, sensacional, né? Aí, quando eu estava no meu segundo para o terceiro ano da faculdade, no meio de uma inscrição, que era semestral, eu já trabalhava numa clínica de crianças especiais, né, de crianças com deficiências, né? Eu não gosto nunca desses termos, deficiências especiais, depois posso até te explicar, mas eu trabalhava nessa clínica, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho que aí eu via que falava assim, faltava alguma coisa para mim, eu não queria só ter o processo da psicologia, faltava aquela medicação, faltava entender um pouco mais. Eu falei, olha, isso que está faltando, eu vou fazer medicina. Eu acho que daí que eu vou encontrar na medicina
um pouco mais daquilo. Completo, né? Mais completo do ponto de vista de abordagem humana, né? Daquilo que a psicologia podia me trazer. Né? E aí, larguei a faculdade, vim embora para Sorocaba, cheguei na minha casa, meu pai e minha mãe falaram assim, parei a faculdade. Meu pai olhou para mim e falou, ai meu Deus, o que você vai fazer? Eu falei assim, não, vou fazer um cursinho, um semestre aqui, vou fazer medicina. Aí saí da psicologia, da Universidade Estadual de Londrina, que foi muito bom ter feito esse período básico lá, mas muito bom. E aí entrei para a Faculdade de Medicina aqui, fiz a PUC aqui em Sorocaba, naquele momento. E tinha alguma inspiração na família médica? Não sou família de médico, não. Não, na minha família, meu pai é comerciante, minha mãe era enfermeira, mas não atuava. Mas não tinha ninguém na minha família médico. Não tinha inspiração nenhuma de médico. Foi realmente, né? Foi realmente... E aí, falando então um pouquinho da medicina, né? Que aí o senhor escolheu fazer medicina. Sim. O senhor já sabia que ia fazer pediatria? Não. Tanto que quando eu trabalho com criança, como eu falei para você, eu imaginava como médico, não sabia o que fazer. Não era direito. Até pensei uma época que eu ia fazer ginecologia, porque eu gostava muito de ginecologia obstetrícia, que eu gostava muito. Naquela época a gente assistia os bebês do parto, né? Fazer parto, eu imaginei, adorava ver o nascimento de uma criança, adorava ver. Falei, poxa, acho que eu vou fazer ginecologia obstetrícia. Depois desisti da ginecologia obstetrícia e aí pensei, não, vou fazer cirurgia pediátrica ou broncoscopia pediátrica, foi o que eu fiz, né? E no final das contas, passei na pediatria da USP, depois da faculdade. Aí eu falei assim, vou fazer pediatria mesmo. Aí fiz pediatria, depois fiz pneumologia, depois fiz broncoscopia pediátrica, né, como subespecialidade. Mas daí o que mais me encantou mesmo foi a pediatria, né? Quer dizer, acho que até hoje o que me faz brilhar os olhos é a criança, independente da especialidade que precisa. Acho que isso que me move ainda, que me dá energia, me dá muita gratidão pela vida, é poder ter aqueles bebezinhos, aquelas crianças, o dia a dia me ensinando. E o senhor foi falando, vai passando um filme na minha cabeça, né? Porque eu sou mais jovem que o senhor, mas para quem ama a medicina, eu também sempre gostei da pediatria, né? Então assim, eu sempre gostei de todas as áreas da medicina. Eu passava na clínica, gostava, passava na cirúrgica, gostava, GO, pediatria, né? Que são as cadeiras básicas da medicina, né? Mas o senhor contando assim, né, doutor, parece que realmente assim, Deus é maravilhoso, né? Mas acho que foi te encaminhando, né? Sempre o palhaço, Deus, sempre a medicina, a psicologia e a pediatria. Acho que você já gostava de criança. Então, quanto você acha assim que a parte artística, né, sua assim, te inspirou hoje para o médico que você é hoje? Porque você tem muita maestria. Eu tô falando isso porque assim, eu tenho muitos pacientes que você é o pediatra dos filhos deles, né? E todos é unânime, assim. Por isso que eu falo que isso me inspira, porque assim, não existe uma pessoa que não fale bem do Dr. Fábio Bozelli. E que sempre quando eu falo assim, se existe um médico que eu me inspiro, me inspira muito a ser, é você. É um excelente profissional, um ser humano incrível, humilde, cuida, recebe bem. Então assim, não tô enchendo com muito amor mesmo que eu tô falando, porque o senhor ama o que faz, né? Sim. E aí eu acho que quando a gente ama, é natural, né? É uma coisa que... E aí o senhor acha que essa parte artística do Biriba... Hoje você tá me pegando, hein? Fazendo perguntas profundas e difíceis, né? Mas eu acho que assim, Bruno, alegria. Acho que quando a gente fala de alegria é um estado da alma. Exato. É um estado da alma. Acho que a gente pode ter... Felicidade é passageira, né? Prazer é momentâneo, mas alegria é felicidade da alma. Eu sinto muito isso quando estou com criança. Então acho que assim... E olha, veja só, eu não consigo agradar muito uma criança. Fazer agrados. Porque... Eu aprendi como palhaço a olhar nos olhos dessa criança. Eu acho que é isso
que move. Profundo, né? Que move. Porque essa criança, quando ela olha pra gente, ela já se comunica. Seja um bebê, coisa mais linda que tem, você tá ali durante um bebezinho, aquele bebezinho olha pra você com poucos meses, e ele te sorri de uma forma tão assim perspicaz. Ou uma criança que você vai conversar com ela, lógico que cada criança com a sua idade existe um processo para que você converse no mundo dela, né? Mas essa criança, ela é pura, como você falou. Então a alegria que ela transmite, essa paz de espírito que ela transmite, eu acho que é ela que, se eu posso falar assim, que se eu tiver qualquer mérito naquilo que eu construí na minha vida, eu posso falar que foi o mérito de poder escutá-las, de poder enxergar no brilho dos olhos das crianças o que elas querem me dizer. É bonito isso. Eu acho que isso... É de fato um médico de alma, um médico de propósito, um médico escolhido por Deus, né? Me sinto escolhido por Deus, Bruno. Acho que quando eu tô assim, é difícil a gente falar isso, né? Não estou falando enchendo de vaidade, não, Bruno. Estou falando com uma... Como sendo um instrumento mesmo, instrumento, né? Um escolhido, né? Para ajudar, instrumento, né? de Deus. Eu acho que cada um na sua profissão, né, doutor? Exatamente. Eu acho que todo mundo precisa entender que não é ego, não é estigma, porque realmente quando a gente entende, eu acho que está faltando um pouquinho na nossa profissão, realmente de fato a gente enxergar, né, por que você escolheu ou que Deus te escolheu, mas acho que todo mundo pode entregar, ser um instrumento de Deus em qualquer profissão, né? E você vai me falando e é engraçado, porque assim, eu nunca participei, isso é uma falha talvez que eu tô falando como pai, mas eu fui pai muito jovem, tive que trabalhar, o senhor sabe da minha história, Sim. né? Então é triste, mas ao mesmo tempo não me arrependo, porque a gente faz conforme a vida, né, tem que, né, batalhar, trabalhar. Mas minha esposa falou assim: amor, você precisa participar, e eu sei disso, porque todos os meus pacientes falam isso, que como você tem a maestria com jeito com a criança. E aí você foi me falando, eu já enxerguei, porque era o que eu sempre escutei, né? Que o senhor tem jeito, que o senhor olha, que a criança... Porque imagina, você examinar, tentar fazer um diagnóstico ou medicar um ser que não fala, que não reclama, que não tem, né? Então, Sim. é muito difícil, né, doutor? Sim. Então tem que ter muita... de fato, um médico de alma e gostar do que faz, porque o senhor é muito mais assertivo. Óbvio que na medicina é muito difícil, mas tem vários pediatras em Sorocaba, no Brasil e tudo mais, né? Como que o senhor enxerga hoje? Talvez o senhor não enxergue, mas o seu sucesso hoje como médico pediatra? O senhor atrela o quê? Não sei. Olha, existe um processo que eu vejo assim. A qualidade técnica, a gente como médico, você sabe muito bem, a gente precisa estudar. Você precisa estudar demais. Então você estuda. Você precisa estudar. Mas só o estudo, só técnica, ele não te garante. Não te garante. Não te garante aquilo que você tem para fazer. Então acho que isso é uma construção que eu li um livro maravilhoso, que eu indico para todos os médicos que leiam, né? Médicos de Corpo, Mente e Alma, né? Médicos de Homens e de Almas, que é uma história de São Lucas. Uhum. Né? Então esse livro me inspirou bastante também. Acho que foi um livro, um divisor de águas dentro da área médica, quando eu estava ainda na faculdade. Né? Eu ganhei esse livro, Médicos de Homens e Almas, que é a história de São Lucas. Eu acho que isso é muito importante para nós, porque você tem que ser apurado tecnicamente. Isso. Mas a gente precisa estar de corpo, mente e alma entregue para o seu paciente. Como eu falei, se eu tiver qualquer mérito, esse mérito vai ser de eu poder me entregar para enxergar, para escutar essa criança, essa alegria que me bate. Acho que isso é o que eu posso falar de um mérito que eu posso, porque isso é um esforço que a gente precisa fazer. Demais. Porque o mundo do jeito que está hoje, conturbado, cheio de coisas, com vários fatores que te entorpecem, que dão crenças, né? Isso faz com que você muitas vezes se perca.
né? E é muito interessante porque cada vez que as coisas começam a bater, vem um pequenininho lá e me dá um tapa na orelha, sabe? Desculpa falar assim. Vem um pequenininho lá e fala, olha para mim aqui. Eu falo, opa, desculpa, deixa eu ver aqui. Às vezes o pai nem percebe, mas é essa criança que te move, né? Que me move, né? Que me move. É interessante, Bruno, algumas coisas deliciosas que tem de escutar. Às vezes você fica conversando com o pai e com a mãe, daqui a pouco eu me levanto e falo, vamos examinar. O pai e a mãe olham assim para mim, né? E falam assim, meu Deus, que falou. Aquele carinha que está ali atrás, olhando para mim, querendo falar assim, você já está falando demais de mim aí com meu pai e com a minha mãe. E agora? Como é que nós vamos conversar? Que o exame clínico é uma conversa. Exato. É uma conversa que você tem com eles. E é interessantíssimo de ver a hora que eles dão os starts. Eles fazem isso. É a coisa mais deliciosa, porque daí, a partir dali, eu falo assim, já entendi tudo e agora ele já vai me relatar tudo que está acontecendo. Você foi me falando e aí fiquei pensando na sua história, né? Mas a analogia é exatamente isso. O que o senhor quis dizer é nada mais que, às vezes, o dia tá puxado, você tá cheio de problema, os problemas, as coisas, o momento político, econômico, a clínica, administrar, que a gente vai contar. Mas o médico, ele tem que estar 100% ali no atendimento, assim como o palhaço, né? Às vezes ele tá triste, ele não quer brincar, mas ali ele tem que entrar no papel, vestir e dar alegria, né? E é mais ou menos, eu me sinto assim, sabe, doutor, de ser abençoado, porque eu amo o que eu faço. Desde a minha trajetória na oncologia, em que, para mim, a minha profissão sempre foi o primeiro lugar. Então, assim, não importa, você tem problemas, tem dívida, tem conta, a hora que você entra ali, você colocou, aí é você. Então, aí você virou, né, realmente, e aí, de fato, é isso, né, doutor? Talvez o palhaço Biriba te ajudou a ter isso, né, de que você tem que estar ali 100%, tem que dar o amor, tem que dar 100%, corpo, mente e alma, tá 100% ali e entregar, né? Você falou uma coisa interessante com os olhos agora, Bruno, que é uma das coisas do teu sucesso. Quando você fala assim, a gente às vezes não sabe, mas o teu sucesso, o que você acabou de falar para mim, me traduziu aquele médico em que senta na frente do paciente e pergunta para Deus, o que é para eu fazer? Sim, total. O que é para eu fazer? Tá aí. Mostrando um pouquinho da tua trajetória, do teu processo, você senta lá e pergunta, o que eu vou fazer? Quais são esses mistérios que a gente tem, né, do ser humano como um todo, não apenas como um ser físico, né, mas um ser que engloba toda a sua essência humana. Esse é o ponto mais importante. O senhor está me permitindo, então, falar assim, hoje acho que com 40 anos, que eu vou fazer 41, eu me sinto muito pleno, pessoal, profissional, pai, claro que preciso evoluir muito, tô cheio de defeitos, né? Mas assim, profissionalmente, eu me sinto que eu me encontrei. Principalmente o propósito, né, de Deus. Então, assim, todos os dias eu oro com os meus filhos, que venho orando, né? Graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de estar próximo deles, eu não fico mais em São Paulo, né? E uma da parte da oração é que eu seja o instrumento dele, né? Em que eu tome a melhor conduta, em que eu erre menos, que eu acerte mais, que eu seja realmente o porquê de ser médico, né? E aí eu vou trazer um relato, não sei se o senhor já teve, eu imagino que sim, quando a gente tem essa conexão, né, com Deus, na oncologia, assim, um caso, nossa, sabe, às vezes as pessoas acham que todas as doenças seguem um padrão ou tem um tratamento. Não, às vezes sai muito dos guidelines, né, dos nossos consensos, né? E eu lembro que eu sempre para mim, a medicina sempre foi assim, estar lá e esquecer o mundo, né? E muitas vezes eu dei a conduta, a gente discute isso, né, nas reuniões clínicas, mas eu tomei a conduta, né, e eu nem discuti, e aí depois você olha o prontuário e você fala assim, nossa, mas... Né, e o paciente evoluiu bem, né, mas por que eu fiz isso? Aí você começa a ver, e eu lembro que eu nossa, por que eu... E aí a drenagem por causa do câncer. Isso é Deus, né? Isso é exatamente que você... Não era você, é o que você estava realmente... Isso diversas vezes, doutor. Diversas vezes
E aí o paciente evoluindo bem, né? Então, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Quando a gente... E aí eu falo que eu me sinto pleno nessa conexão com Deus. Que eu me sinto que realmente eu estou cada vez mais encontrando meu propósito em ajudar, em servir, em ser... E aí é legal isso, né? Quando você sente que você está num caminho bom, né? Que você enxergou o porquê que você está aqui, né? E, enfim, desculpa. Desculpa do quê? Não, mas é que você foi trazendo esses insights e a gente vai trocando aqui, né? Mas esse é o propósito, Bruno. Acho que esse é um propósito. Eu lembro até hoje, eu tinha uma professora aqui na Faculdade de Medicina, ela é viva ainda, tem mais de 90 anos, uma grande professora chamada Diana Thanos. Da primeira turma da Faculdade de Medicina em Sorocaba. Imagina que ela está com... A faculdade vai completar 75 anos. Ela deu aula até recentemente de histologia que ela dava. Mas essa mulher, uma sumidade do ponto de vista humano. Eu tive o prazer de ser preceptor dela 2 anos. Que legal. Então aprendi muita histologia, né, que é o estudo dos tecidos do nosso corpo, né, para quem é leigo. Mas... principalmente com ela, de poder unir a ciência de Deus. Isso. De poder enxergar a humanidade. Eu acho que isso que ela me falava, Fábio, você precisa estudar tudo da área médica, você precisa estudar sempre, mas você não pode deixar de estudar a ciência humana. É isso. Não pode deixar de ter esses olhos. E é exatamente o que você me falou agora há pouco. Porque é isso que faz com que a gente seja o instrumento dele para se resolver os problemas, para poder contribuir com as pessoas, com a melhoria de vida dessas pessoas, para trazer alegria para a vida das pessoas. Isso é um... Você já trouxe um insight, porque senão, se comparar o Dr. Fábio com o IA, ou o Dr. Bruno com o IA, né? Então... Não, fica fácil, né? Então, não, e aí é isso que vai diferenciar a gente. Exatamente. Da inteligência artificial, né? Exatamente. Antes de falar de tecnologia, vamos falar um pouquinho sobre o outro Dr. Fábio, que eu acho que também é um grande desafio para mim, e aí eu falo que você é uma inspiração, mas não é fácil, né, doutor? A gente estava conversando nos bastidores, ser médico, ser empresário, coordenar, né, todo o setor de RH, ter as contas, ter os impostos. Como hoje é para você assim esse desafio, ser médico e ser empresário, ainda mais num país que a gente paga muito imposto? Me conta um pouquinho da sua experiência. Isso é difícil. Você imaginava chegar onde você chegou, desse tamanho que você é? Não imaginava. Eu falo, depois de 30 anos, agora a gente está num processo de reestruturação, né, para ter um foco ainda mais definido da pediatria, né, dentro da nossa clínica, que hoje, Bruno, vou te dar de primeira, a gente não chama mais clínica, a gente chama espaço de encontro pediátrico. Ai, que legal. Porque a gente já percebeu que a gente não é só uma clínica. A gente é um espaço de encontro, onde as pessoas vão poder se encontrar. Quando eu falo se encontrar, é a coisa mais deliciosa de ver 2 mães se encontrando dentro da clínica, que não se viam há mais de 10 anos. Sim. Então a gente observou que esse encontro é um encontro mesmo, de ter todas aquelas pessoas com propósitos semelhantes, com uma vida, com alegria, né? Então com amor, né? Então isso faz com que a gente se transformou no espaço de encontro pediátrico. Que legal, que lindo. Então, lógico que, Bruno, quando eu falo da parte da medicina, daquilo que a gente está dentro de sala, agora que fecha a porta, acabou, o Fábio é um empreendedor, né? É a parte mais gostosa. Mais gostosa, é fácil, né? É fácil pra gente. A hora que você vai lá na burocracia, o que você tem, vigilância sanitária, imposto não sei do que, imposto daquilo, e mudou. É a relação interpessoal, a relação colegas, interpessoal dos colegas, nossa, isso é muito difícil, desafiador, né? É muito desafiador. Eu acho que por 3 motivos é desafiador. Primeiro motivo que é desafiador, todo mundo que é empresário nesse país, acho que passa por um desafio, né? Segundo que nós não tratamos de vender ou comprar algo que seja material apenas, né?
Não é uma bexiga que você compra e vende, não é uma borracha que você compra e vende. Você vende atendimento, né? Você vende um serviço, você vende um processo maior, né? Um cuidado muito maior em relação a isso. Por isso que aí eu vou dar um gancho. Desculpa te interromper. Não, imagina. Por isso que quando eu tenho minhas reuniões com os meus colaboradores, ou quando eu vou conversar sobre medicina, né? Eu falo que a gente não pode tratar o paciente como cliente. A experiência dele tem que ser de um cliente, mas ele tem que ser tratado como um paciente. Por que isso? Na minha visão, tá? Aí eu quero escutar do senhor. Porque ele está ali, porque ele está buscando um serviço, não um produto. Então ele não é um cliente. Sim. Mas porque a experiência de um cliente, por ser bem tratado, ser acolhedor, ser humanizado, a experiência dele tem que ser incrível. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos lá por eles. Sem eles, a gente não ia existir. O que o senhor acha dessa... Perfeita observação, Bruno. Perfeita observação. Né? Porque você a sua clínica é uma clínica humanizada, acolhedora. Eu acho que foi uma das... Perfeito. Diria que talvez a pioneira na cidade. Eu sei porque realmente desse acolhimento, desse tratamento, né? Então, essa experiência tem que ter, mas tem que ser acolhedora, tem que ser humanizada, né, doutor? Olha, tem um método que eu gosto muito, que eu emprego, chama-se SAS. Não tem o SOS, que a turma pede socorro. Quando tem a parte administrativa, eu peço o SAS. SAS é simples, assertivo, mas tem que ter significado. Se não tiver essas três coisas, para mim não está certo. Então, como eu estava te falando, nós não tratamos, nós não vendemos nada, nós temos isso, sim, que tem que ter uma experiência, um paciente, e nós cuidamos da burocracia, que nós não estudamos para essa burocracia. Sim, muito complexo. Né? Então, a gente precisa se cercar também de pessoas que façam isso para a gente em si. Então, hoje, particularmente depois de 30 anos, absorvi isso. Tem uma equipe, né? Uma equipe em que essa equipe administrativa cuida disso para o Fábio. Cuida disso para mim, do ponto de vista de impostos, do ponto de vista administrativo, financeiro, contas a pagar, receber, seja o que for, para que eu possa ter total confiança numa equipe e eu possa exercer o melhor do meu trabalho. Mas é difícil isso, porque é um desafio de toda empresa. É o desafio de toda empresa. Porque, queira ou não, a gente começa a se cobrar em duplo sentido. Você se cobra como médico, Sim. que já não é fácil, e você também começa a se cobrar como empresário, que também não é fácil. Né? Então, essa dualidade nossa, é difícil. Ela é muito difícil ser exercida. Né? Por isso que tem muitos colegas que são médicos, param de exercer a medicina e vão para a área administrativa. Fazer o que nós estamos fazendo, o que nós fazemos, é para poucos loucos. Né? Poucos loucos. Sonhadores. Né? Sonhadores, eu posso dizer, eu gostei mais da sua fala. Sonhadores. Por quê? Porque você ainda exerce o processo e você administra. Né? O que você vai ver em hospitais, você vai ver, são colegas espetaculares, que já foram até espetaculares médicos, mas que eles abandonam a medicina, ou fazem a medicina ser um vínculo menor, né, daquilo, e eles partem para a parte administrativa. Mas nós não. Nós ainda estamos tudo junto e misturado, não sei se é isso, mas eu acho que o sonho é o melhor. Eu acho que essa palavra sonhadores... É como minha esposa me define. Ela fala que eu sou um eterno sonhador. Mas é porque eu sonho, eu acho que brilha nos olhos, eu quero realizar, acho que tem amor, tem propósito. Gostei. Hoje, doutor, assim, você está há 30 anos formado, né? Sim. Você comentou, né? Quantos anos o senhor tem? Desculpa a pergunta. 5,6. O que te move ainda a realizar, ainda a querer mudar, por exemplo, esse espaço de encontros? O que te brilha nos olhos? Por que você ainda está em busca? Óbvio que financeiro, pagar as contas, mas assim, eu sei que você não é só financeiro. Não é isso, financeiro, né? Se fosse financeiro, eu ia fazer outra coisa. Você fechava, ficava só com uma sala, né? Mas o que te move? Você quer deixar um propósito, um legado? O que você já parou para pensar? Porque a vida tá passando, né? Então,
O que move ainda o Dr. Fábio Bozelli do Palhaço Biriba até hoje? Tá trabalhando até chega cedo, vai embora tarde, ainda querer crescer? Acho que é o propósito da alegria, Bruno. Acho que é isso, não tem igual, Bruno. Eu acho que a gente não consegue... Eu já parei para pensar inúmeras vezes, falando assim, poxa, eu vou parar com tudo isso aqui, né? Do ponto de vista, vamos falar o Fábio administrador, né? Para com tudo isso, aluga o prédio, vai numa sala, você vai ganhar mais. Eu falo assim, mas eu quero ganhar mais. Não é só dinheiro, né, doutor? Não é isso, né? Eu acho que tem mais, você ter uma convivência, você ter um serviço em que possa ser agradável, você ter colegas ali também que contribuam para o crescimento do teu propósito. Acho que isso é fundamental também, você ter uma equipe que esteja alinhada, uma equipe que contribua para isso acontecer. Concordo plenamente. Acho que isso é. Então, é por isso que aquilo que eu te falei, a gente tinha um espaço, uma clínica maior. Hoje, do ponto de vista administrativo, a gente tem uma clínica teoricamente menor, mas ao mesmo tempo com um valor essencial da essência muito mais enraizado, nos levando muito mais longe. Só para você imaginar que delícia, Bruno, que é isso, né? Nós abrimos uma consultoria junto com uma tríplice aliança entre a Prefeitura de Sarapuí, a empresa Universal Chemical e a Bozelli. Então nós cuidamos hoje de uma unidade materno-infantil da cidade de Sarapuí, em que essa tríplice aliança entre prefeitura, a empresa privada e nós, estamos construindo juntos um dos postos de referência, unidade materno-infantil referência. Achei bonito. Referência, sim, para atendimento público. Então, é isso que faz a gente crescer. Eu acho que é isso definiu. É isso que faz você crescer. Então aí tem amor, você está devolvendo... Não é porque, infelizmente, a gente vive num mundo capitalista que a gente precisa trabalhar e cobrar, né? Então, você tá vendo? Você tá devolvendo, né, doutor? Então, tem muito amor, tem muito propósito, tem muito Deus, né? Então, se eu conseguir unir entidade pública, privada e a indústria, né? Sim. Tá vendo? E fazer algo realmente sensacional, sem fins lucrativos, né? Sensacional. Eu acho que é isso que a gente está precisando. É um trabalho que, se você vê a população... Eu fui esses dias, o Biriba foi trabalhar, né? O Biriba de vez em quando trabalha também, então ele foi fazer o médico brincadologista, né? Porque o Biriba é o médico especialista em brincadologia. Você precisa ver o atendimento, o Biriba está atendendo, chega a criança para ser atendida, aquele brilho nos olhos de uma criança do setor público que não tinha isso. Sim. Que não via isso. Quanta beleza a gente vê nisso. Quanto assim, a dignidade humana para todos, o quanto dá para fazer, Bruno, dá para fazer. Então você vê lá um serviço onde você tem profissionais excelentes, pediatras excelentes, tem uma ginecologista excelente, tem uma enfermagem coesa, equipe unida, você tem um posto de farmácia, você tem uma clínica de vacinação dentro dessa unidade, você tem laser terapia para fazer na bundinha das crianças com assadura, você tem, hoje colocamos Implanon para aquelas mulheres que mais precisam de suporte, né? Uma mulher que haja necessidade para um método anticoncepcional mais efetivo. Quero conhecer o projeto, hein, doutor? É sensacional, Bruno, sensacional. Então, que você fala assim, o que o espaço de encontro aqui faz? O espaço de encontro hoje, ele quer levar a ser esse instrumento. Não é só, não é ter um espaço grande, bonito, grande, né? Não, tá, nada disso. Ele quer levar isso, a gente até brinca, chama Bozelli na Estrada. Que legal. Que é o que a gente apelidou dentro do nosso espaço de encontro pediátrico. Chama Bozelli na Estrada, que é para a gente sair e poder levar essas pitadas desse movimento, né, que já é sui generis na própria articulação dele, que ele é público, uma empresa de uma indústria e mais a gente junto, né? Então isso forma uma tríplice, eu brinco, a tríplice aliança em prol dessa comunidade. Eu tenho também um projeto social que eu penso em fazer, realizar também, e acho que tudo no seu tempo de Deus as coisas vão acontecer, né? Mas eu quero conhecer o seu projeto, poxa, muito bonito, né? Então é isso, acho que o que te move ainda é que você acha que você pode entregar muito mais, e não só para os seus pacientes,
para a população carente que ainda tem muito, né? E é muito bonito, né, doutor? Por isso que o senhor está onde está, né, com muito merecimento e muita tranquilidade, né? Muita leveza, né? Porque hoje o mundo que a gente vive é muito... tem que ter... as pessoas querem ter e não querem ser, né? Então, eu acho que é isso. Por isso que, né? Enfim... E agradecer a nossa família também, né, Bruno? Então, eu conheço a sua. É que você me perguntou, né? Você foi poucas vezes no consultório, acho que 1 ou 2 vezes, né? Você falou, puxa, eu fui poucas vezes lá, mas eu falei, eu te conheço mais do que você imagina. Exato. Porque através dos seus filhos. Exato. Né? Eu acho que essa grandeza de família que você construiu é que te faz também ser um cara próspero. Né? Quando eu falo próspero, não é em bens materiais, Bruno, apenas. Né? Apenas. De intenção, né? de trabalho. De trabalho, de poder recrutar. Eu também agradeço a minha. Tem minha esposa, tem meus 3 filhos. Então, vamos chegar nesse... Acho que é um pilar muito importante, a família, né, doutor? Como que você conseguiu equilibrar, né? Sim, você teve 3 filhos também, Papai do Céu me abençoou com 3 também. Equilibrar família, trabalho, né? Que é uma dedicação muito grande, né? Então, assim, eu já escutei vários médicos falando, olha, eu escolhi ser médico, não ser pai. Eu não vi meus filhos crescerem, mas eu entreguei muito para a medicina. Isso para mim é difícil, né, doutor? Porque a gente tem que rodar vários pratinhos, mas eu acredito muito no equilíbrio. Né? Tem momentos que a gente está mais no profissional, menos no pessoal, menos na família, e está rodando mais com Deus. Enfim, são vários pilares, né? Saúde, física, mental, espiritual. Mas como que foi para você? Hoje, seus filhos estão grandes. Como que foi esse desafio, né? O que é família? Então, são 2 perguntas. O que a família significa para você, que você já falou, mas como foi equilibrar todos esses pratinhos? Olha, eu acho que a família é o sustentáculo da nossa vida. Eu vejo hoje, se não fosse minha esposa Paula, né? Meus 3 filhos, meus pais, meus irmãos, acho que não teria sentido. Acho que é um grande sustentáculo para nós. Mas equilibrar esses pratos, acho que foi uma boa analogia sua hoje também com o palhaço, né? Porque não é fácil não, viu? Fazer malabares não é fácil não. É difícil, né? Então, e nessa hora é difícil mesmo, Bruno. Eu acho que você definiu já muito bem. Acho que a hora que você está equilibrando um prato para cá, equilibrando o outro, volta, você vai equilibrando. E quanto mais harmônico, mais equilíbrio você conseguir sustentar, fazer isso, melhor será todos os pratos. Não adianta chacoalhar muito aqui, achando que você vai dar mais energia nele, e depois o outro fica menos, que você não consegue correr atrás. Então, acho que esse é o verdadeiro sucesso, Bruno. Mas você fala assim, eu me sinto um homem abençoado e de muito sucesso. Sucesso por causa disso. Acho que o equilíbrio. E ainda assim brigo por ele ainda, né? Para ter mais tempo com meus filhos. É o desafio, né, doutor? Ter o desafio, né? Para ter mais tempo com a minha família, ter mais tempo para estudar, mais tempo para trabalhar, mais tempo para novos projetos. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente vive. Ainda mais nos dias de hoje, com muita correria, muita cobrança em cima de você. Eu acho que esse é o processo de retorno à sua essência. Ele fala assim, quem é o Bruno? Sim. Quem é o Fábio? Sim. Qual é o desejo de Deus para aquilo que nós estamos fazendo? Se a gente faz essa pergunta todo dia, você vai fazendo essa pergunta, lógico que vem respostas difíceis, né? Porque às vezes Deus te dá algumas coisas para fazer que você sabe que não é tão simples fazer. Mas é preciso, muitas vezes é preciso. Né? Mas esse equilíbrio, então essa família, esse sustentáculo. Então quando você muitas vezes está em algumas falas suas te cobrando, né? Falando, puxa, eu queria ter mais. Eu falo para você, Bruno, fica tranquilo. Você tem uma esposa maravilhosa, mas você tem 3 filhos que são ao concurso. 3 filhos maravilhosos. E sem dúvida nenhuma é fruto de vocês. Sim. Que estão ali nesse equilíbrio dos pratos. São crianças que se sentem muito amadas. Então isso não é só quantidade, é qualidade, é exemplo, é educação,
É isso aí. O pai não tá também só pra, né? Então eu trabalho muito. Eu sempre, né, assim, o Lourenço, coitado, meu filho mais velho, sofreu um pouquinho mais, porque ele nasceu na época que eu tava na residência, a vida foi um pouco mais dura, foi mais simples, mas foi maravilhosa. Mas eu nunca deixei de falar pra ele que eu amava, que eu estava indo longe, orava e falava, ó, papai tá longe, mas papai te ama. Papai tá trabalhando muito, mas eu nunca quis recompensá-lo, sabe? Então, é engraçado que hoje, com ele com 15 anos, eu me sinto triste. Porque eu falo, poxa, né, é a vida, mas foi o que deu, né, doutor? É triste porque é o momento, Bruno. É o momento. É o momento. Mas eu sempre não quis recompensá-lo, então explicava, né? E hoje a gente tem muita conexão como pai e filho, né? Mas você então, deu essa recompensa para ele. Você viu que você já fez o que era para ser feito. Né? Exato, então, exato. Tá tudo certo. Ou ele ia chorar no futuro, ele ia sofrer no futuro, né? Mas aí, pegando o gancho, doutor, até falando um pouquinho da nossa área, que é a medicina, né? Como você enxerga hoje, assim? Hoje a gente falou muito, né? Então, a gente está trazendo aqui para as pessoas que estão nos escutando, nos vendo, né? Os telespectadores, sobre esse trabalho que eu acho que você faz com muita maestria e que eu falo novamente, eu me sinto sempre olhando para você e me inspirando, né? Então você é uma inspiração para mim desse atendimento diferente, não só a técnica, eu acho que todo mundo tem que ter, então que é estudar e tá se atualizando, mas hoje a tecnologia tá demais, então inteligência artificial, muitos exames, que caminho que você enxerga hoje para a medicina? E mais uma outra pergunta. Que recado que você daria para os futuros médicos que estão se formando ou que estão na faculdade de medicina, que a gente tem vários, né, pacientes, pais que passam conosco e que os filhos vão ser, que, assim, de uma maneira breve, assim, né? Então, assim, que caminho você acha que está indo a medicina? Eu acho muito bonita essa tecnologia porque nos auxilia muito, né? Sim. Mas e o recado para os jovens médicos? Olha, você só faz perguntas difíceis, né, Bruno? Mas assim, tecnologia, eu sou fã da tecnologia. Acho que esse avanço que se tem hoje, o avanço da medicina, né, do apoio laboratorial que nós temos hoje, Bruno, é sensacional. A partir de um determinado momento que a gente vê um avanço, veja que, imagine que eu hoje tenho a possibilidade de fazer um exame numa criança, em que eu pego um raspadinho na bochechinha dela, com menos de 1 mês de idade, faço um diagnóstico de uma doença rara, que aquela criança iria ficar com menos de 4 ou 5 meses deitada numa caminha, gastrostomizada, traqueostomizada, e hoje eu tenho, com o diagnóstico precoce dessa criança, eu consigo tratá-la do ponto de vista genético. Eu vou lá e induzo o seu gene a produzir uma proteína que vai poder salvar a sua vida e vai modificar a família de uma família, uma vida de uma família inteira. Olha que lindo, né? Então, quer dizer, não dá para você ser contra, achar que a tecnologia... Não, só agradecer. Ou alguns malucos que ficam falando assim, a IA vai substituir. Eu quero, se ela tiver que me substituir com excelência, que me substitua, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. É a mesma coisa. Não vai acontecer, mas eu preciso utilizar desses meios tecnológicos para que eu possa... Seja melhor a vida das pessoas. Então não tem problema nenhum. Eu estou estudando, estou fazendo alguma coisa que eu possa comparar estudos, que eu possa ter uma pesquisa rápida, que eu possa... Concordo. Isso vai ajudar, isso só vai ajudar, né? Se fosse assim, eu vou voltar lá à época, 40 anos atrás, quando era 30 e poucos anos atrás, quando entrei na faculdade de medicina, que para você ler 3 artigos, você ia em São Paulo, na faculdade paulista, ficava lá o dia inteiro folheando um certo livro lá e pedindo 3 artigos para você ler, que chegava 15, 20 dias depois para você ler. Eu também. 20, 30, você vê, hoje não, hoje eu entro lá, eu começo a discutir, começo a imaginar um tipo de diagnóstico, sinais e sintomas, eu já entro na minha frente assim, em menos de 1 minuto eu já tenho tudo que está na minha mão para poder estudar. Ou seja,
pro senhor não é uma ameaça. Nem um pouco. Imagina. Na verdade, tá melhorando. Pra mim ameaça. Sem ameaça nenhuma. Se você tá com medo, né, do médico ou do futuro profissional, acha que é uma ameaça, não. Então você tem que estudar mais, na verdade é para auxiliar, né? É uma ferramenta, né? É uma ferramenta de auxílio, né? Uma ferramenta muito poderosa que a gente tem. É lógico que quando você fala, o que eu vou falar para os médicos novos? Eu falo assim, aprenda com a medicina tradicional. Aprenda a examinar. Não esqueça, né? Não esqueça, a anamnese. Né? Não esquece aquilo que você vai escutar, a tua curiosidade. Não esquece de saber escutar o pulmão, escutar o coração, palpar o abdômen, ver os vasos, porque ninguém é igual a ninguém. É isso aí. Então ali não vai ter um algoritmo que vai falar para você assim que esse fulano, Joãozinho é diferente da Maria. Não vai ter se você não souber o que você está procurando. Porque quem não sabe fazer boa pergunta não vai ter resposta boa. Então a mesma coisa, você precisa atender, entender isso de corpo, mente e alma esse paciente. A partir dali você pode usar o meio tecnológico, como eu falei agora há pouco, né? Como recurso. E olha, otimizar muito esse recurso. Porque também ficou uma esfera há pouco tempo atrás aqui que a medicina virou um mundo laboratorial, um mundo de exames em si. O médico foi lá, o médico nem examinou. O médico nem conversou, nem examinou e pediu exame. Eu falo, isso eu não concordo. Isso eu não concordo. Porque esqueceu da base. Exatamente. Então eu estou falando, médicos jovens, vocês estudem a base. Saibam fazer um bom exame, saibam fazer um exame clínico adequado no seu paciente e utilizem de tudo aquilo que a tecnologia vai trazer de bom. Isso é uma coisa também que eu falo, não se esqueçam que você só está lá porque tem um paciente. Então, exatamente. Olhe para o paciente com amor, com carinho, atenda bem, converse, olhe nos olhos. Independente se você está atrasado, se precisa ganhar mais para atender mais, foca no paciente, né? Porque eu acho que falta isso, né, doutor? Sem dúvida. Aí fica nessa corrida desenfreada em querer ter e às vezes esquece do ser, né? Sim. Então, que legal. Eu acho que eu penso a mesma coisa. É isso, acho que é simples da tecnologia assim. E... Simples assim. Eu tenho uma frase, doutor, que essa eu vou ter que pegar na colinha aqui. Não me interprete mal, mas essa frase é muito bonita e que eu queria trazer aqui para você. Quer ver? Ó? É muito bonita. Desculpa. Essa é uma frase muito bonita que eu acho que define a clínica. Desculpa, o futuro espaço de encontros. O espaço de encontro pediátrico. Que você disse uma vez assim. Que todo mundo é artista e pode transformar a vida em arte. É muito profundo isso, né? Como essa frase... define essa frase que você lembra? Você recorda dessa frase, doutor? Há muitos anos atrás, Bruno. Você disse uma vez que todo mundo é um artista e pode transformar a vida em arte. Eu acho que é essa a definição do Dr. Fábio, né? Eu acredito muito nas pessoas. Eu acho que assim, todo mundo nasceu para ser um artista da sua vida, do seu propósito. E pode transformar a vida em arte, em beleza. Acho que isso, se o ser humano ele se dedicar a isso, com o seu tempo, isso lógico que nós vamos ter só vida próspera e bela. Não tem o que fazer. O ser humano é muito criativo. O ser humano, imagina o que nós já nos desenvolvemos nesses últimos 1000 anos. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Então imagina o que a gente pode alcançar. Quando a gente enxerga. Eu tenho esses dias, domingo, eu fui fazer um voo com meus filhos, com meu sobrinho. O Dr. Fábio piloto também. E falei para eles assim, né? A gente estava sobrevoando em cima, saímos de Americana, fomos até Piracicaba, ali, um lugar meio pertinho. A gente fala assim, o quanto Deus faz a gente enxergar. Porque quando a gente estava de carro, passando por baixo, a gente não enxerga muita coisa. A partir do momento que a gente se eleva... Muda a ótica, né? Muda a ótica. Você olha assim, você começa a enxergar aquilo à distância, você começa a enxergar um mundo de maneira diferente. Então isso é fantástico. Acho que
Eu não lembro o contexto que eu falei essa frase, mas pensando agora acredite. Acredite, transforme a sua vida em arte. Transforme sua vida numa beleza, naquilo que é para você. Naquilo que você vai transformar. Porque a partir do momento que você transformar aquilo que está ao teu redor em uma beleza, numa arte, prosperidade, de verdade, de amor, de bondade, tudo que está à tua volta vai se transformando. Acho que isso que eu acredito. Doutor, para finalizar, o que vem na sua mente? Saúde do amanhã. O que isso vem assim de bate-pronto? Saúde do amanhã. Eu acho que você me vê de bate-pronto, eu vejo o palhaço atendendo, sabe? Com o meio tecnológico, eu vejo o ser humano com o ser humano, eu vejo isso com saúde do amanhã. O nez à nez. Nez à nez em francês, nez é nariz. Acho que nez à nez é o saúde do amanhã para todos nós. Eu acho que a gente entregar esse nossa arte médica associada a esse grande avanço tecnológico em prol da humanidade. Isso eu vejo de saúde da manhã. Coisa maravilhosa. Doutor, para finalizar, todo o nosso convidado, a gente traz uma lembrancinha para você levar um pedacinho do nosso espaço. Queria agradecer demais assim, o seu carinho. Eu sei o quanto você deixou de estar trabalhando, de estar com a sua família para vir aqui, mas não só para me enriquecer, porque assim, eu não tenho dúvidas que esse podcast vai atingir muitas pessoas e o senhor está trazendo uma mensagem muito bonita, conhecendo mais a essência assim, do Dr. Fábio, do Palhaço Biriba, do que realmente acho que as pessoas precisam buscar, que é o amor, a alegria, o propósito, a gente entregar, a gente doar, né? Acho que a gente tem que servir o próximo também, sabe, doutor? Acho que a gente se preocupa muito em ser servido, mas a gente tem que parar, a gente tem que servir o próximo. E eu acho que nós, como médicos, a gente tem que servir. Eu acho que por isso que Deus nos escolheu. E eu não tenho dúvidas que Papai do Céu te escolheu. Então eu queria agradecer demais. Eu agradeço, Bruno. A sua vinda. Nossa, então, assim, é uma lembrancinha aqui, ó, do nosso podcast. Muito obrigado. Então, uma canequinha, uma garrafinha. Muito obrigado. De água, muito obrigado. E uma camisa aqui, para você também fazer uma atividade física. Opa, que legal. Então, disciplina hoje, vitória amanhã. Nossa, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Bruno. Poxa, sinto lisonjeado de estar aqui, viu? Agradeço demais. Você queria deixar alguma mensagem para nós daqui, da equipe, para os nossos telespectadores? Queria deixar um espaço aqui para você ficar à vontade. Primeiro, me sinto emocionado de poder estar aqui, tá bom? Acho que toda vez que a gente é acolhido dessa forma, né? E é uma honra para mim estar diante de você, um cara inspirador, um médico jovem, com propósito, com alegria. Acho que esse compartilhamento para mim é fundamental, tá? Fundamental. Para todos os telespectadores, para quem está escutando, vendo o podcast, não desistam da alegria. Alegria é a leveza da alma. Acho que isso, brinque com seus filhos. Não deixem de aprender com esses grandes mestres que nós temos em casa. Nossa, muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Pessoal, a gente está finalizando mais um podcast e que foi uma honra ter recebido esse médico inspirador, esse médico dos meus filhos. Confesso que me tocou muito e não tenho dúvidas que também tocará vocês quando vocês escutarem. Então compartilhe esse vídeo, fiquem ligados, a gente sempre está trabalhando para trazer pessoas que inspiram como ele. Porque aqui vocês já sabem, a gente fala o que você deve fazer hoje para ter saúde do amanhã. Um abraço.